300 anos depois do nascimento de Jesus, reuniões famosas entre pessoas no poder e religiosos moldaram o futuro das religiões. Quando mencionamos o Concílio de Nicéia, as sombras de mistérios não resolvidos e conspirações ocultas se estendem sobre a narrativa histórica. Será que foi neste concílio que os livros da Bíblia foram escolhidos e algumas alterações significativas foram feitas? No século XXI, a obra O Código da Vinci, de Dan Brown, popularizou a ideia de que esse evento definiu não apenas os aspectos teológicos do cristianismo, mas também quais textos bíblicos seriam aceitos ou rejeitados. O filme, ainda mais impactante que o livro, sugere que no Concílio de Nicéia foram debatidos e votados muitos aspectos do cristianismo, incluindo a aceitação e rejeição de certos evangelhos, a data da Páscoa, a administração dos sacramentos e, claro, a divindade de Jesus. Mais chocante ainda, o filme insinua que até aquele momento, Jesus era visto apenas como um profeta e um homem poderoso, mas não passava de um mortal. Essas suposições levantam a questão: o que é fato e o que é ficção nessa história envolta em mistério? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas sombras desse evento, explorar as verdades ocultas presentes e o que isso significou para a formação das religiões e da própria civilização ocidental. Para entender o verdadeiro impacto do Concílio de Nicéia, precisamos mergulhar no contexto político e religioso da época. O Império Romano estava em um ponto de inflexão, com Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, utilizando a nova religião como uma ferramenta poderosa para unificar um império vasto e fragmentado. O cristianismo, que até então era uma religião perseguida, começou a ganhar uma nova posição no cenário político. Embora o Concílio de Nicéia seja oficialmente descrito como uma reunião para resolver questões doutrinárias, alguns estudiosos e teóricos sugerem que ele teve um propósito muito mais profundo e oculto. Argumenta-se que essa reunião foi, na verdade, um encontro estratégico, onde líderes religiosos e políticos discutiram e traçaram planos para moldar o futuro do cristianismo e, por extensão, do próprio Império Romano. Uma das teorias mais discutidas é que a doutrina da Trindade, formalizada no Concílio de Nicéia, foi influenciada por simbolismos pagãos. Antes da cristianização, o Império Romano era uma sociedade politeísta, com uma rica tradição de tríades divinas. Alguns especulam que a Trindade cristã foi uma adaptação dessas tradições pagãs, destinada a facilitar a transição dos romanos para o monoteísmo cristão. A questão da Trindade foi o coração pulsante do Concílio de Nicéia. No entanto, ao contrário do que muitos podem pensar, não foi ali que essa doutrina nasceu. Desde os primeiros séculos do cristianismo, as ideias sobre a relação entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo já se espalhavam entre os fiéis. Textos do Novo Testamento já mencionavam essas três figuras divinas, como na instrução de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Clemente de Roma, um autor do primeiro século, afirmou: não temos um só Deus, um só Cristo e um só Espírito gracioso. E o bispo Inácio de Antioquia, no início do segundo século, exortava sua comunidade à obediência a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. Apesar dessas referências iniciais, faltava uma elaboração mais sofisticada sobre a natureza e a inter-relação dessas três entidades divinas. Foi somente a partir de meados do século II que essa discussão começou a ganhar contornos filosóficos, muitas vezes influenciados pelos conceitos da filosofia grega. Justino Mártir, por exemplo, já propunha que o Pai e o Filho eram da mesma substância, ou ousia em grego, mas tinham diferentes faces. Tertuliano de Cartago, por sua vez, falava de uma única substância divina, mas três instâncias, ou pessoas divinas, hipóstases: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diversos autores, mesmo antes do Concílio de Nicéia, se engajaram nesse debate, apresentando ideias que nem sempre eram compatíveis entre si. Foi precisamente um conflito específico dentro dessa discussão que motivou a convocação do Concílio de Nicéia. A controvérsia e a necessidade de unificação doutrinária levaram os líderes cristãos a se reunirem sob a égide de Constantino, na tentativa de resolver essas divergências teológicas que ameaçavam a coesão da jovem igreja cristã. Nesse cenário de intriga e profundas discussões, o Concílio de Nicéia tornou-se um palco onde as complexidades da fé e as influências filosóficas se entrelaçaram, resultando na formalização de uma doutrina que moldaria o cristianismo para sempre. A questão principal, porém, foi o arianismo. Essa disputa começou em Alexandria,
no Egito, onde um presbítero chamado Ário dizia que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, não era eterno nem da mesma substância do Pai. Ele foi criado pelo Pai e estava subordinado a ele. O bispo Alexandre defendia que o Filho era gerado, mas não criado, sendo coeterno e consubstancial ao Pai. Essas divergências sobre a Trindade causaram uma perturbação enorme, dividindo cristãos em partidos rivais. Constantino interveio, indicando o bispo Ósio de Córdoba como mediador. Quando isso não funcionou, convocou um concílio ecumênico em Niceia, reunindo bispos de todo o Império Romano para resolver a controvérsia. Quase 300 bispos participaram do concílio de Niceia. No final, todos, exceto 2 bispos, concordaram com Alexandre, e a posição de Ário foi considerada herética. Os bispos dissidentes foram excomungados e exilados, assim como o próprio Ário. Uma declaração de fé, o Credo Niceno, foi formulada afirmando a consubstancialidade do Pai e do Filho. O Credo Niceno declara: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual, por nós homens e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao 3º dia, e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E cremos no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que, antes que ele fosse gerado, ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. A divindade de Jesus foi discutida, mas nunca questionada. O que estava em jogo era se a natureza divina de Jesus era eterna e da mesma substância do Pai. Ário, apesar de sua posição herética, acreditava que o Filho era Deus e anterior a todas as criaturas, não um mero mortal. Mas e sobre o mito de que os livros da Bíblia foram escolhidos durante o Concílio de Niceia? Será que houve alterações nas Escrituras Sagradas? A ideia de que esse evento foi o ponto decisivo para determinar quais textos seriam incluídos na Bíblia ganhou popularidade principalmente através de um texto contemporâneo que se tornou ainda mais famoso ao ser adaptado para o cinema, o Código da Vinci. No filme, um dos personagens declara que no Concílio de Niceia, muitos aspectos do cristianismo foram debatidos e votados, da aceitação e rejeição de certos evangelhos, a data da Páscoa, a administração dos sacramentos e, é claro, a divindade de Jesus. Ele prossegue afirmando que, até aquele momento, Jesus era visto apenas como um profeta e um homem poderoso, mas não passava de um mortal. De fato, muitos aspectos do cristianismo foram discutidos e votados em Niceia. O concílio produziu uma série de documentos, incluindo cartas e súmulas de definições, citados por autores da época e preservados ao longo dos séculos. Apesar de geralmente perdermos os documentos originais em contextos históricos antigos, temos acesso a essas citações parciais ou integrais, bem como ao testemunho de participantes do concílio, como Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria e Eustácio de Antioquia. Esses registros antigos são nossas principais fontes para entender o que aconteceu em Niceia. Eles descrevem uma variedade de assuntos discutidos, desde a data de festas religiosas até a natureza divina de Jesus, incluindo questões aparentemente triviais, como a castração voluntária de padres e se é melhor rezar em pé ou de joelhos. No entanto, nada nesses registros menciona a seleção dos livros da Bíblia ou a aceitação e rejeição de certos evangelhos. Será que foi algo feito na surdina ou nunca aconteceu? É essencial lembrar que a tarefa de determinar quais livros seriam considerados autoritativos já estava em andamento muito antes do concílio e só foi concluída muito depois. Nos primeiros séculos do cristianismo, dezenas ou até centenas de textos foram escritos sobre Jesus e seu significado. Alguns desses textos ganharam gradualmente autoridade e foram adotados por comunidades cristãs como úteis, edificantes e até sagrados. A formação do cânon bíblico foi um processo longo e complexo. Certos textos
como os 4 evangelhos e as cartas de Paulo, eram amplamente aceitos e lidos como escrituras sagradas muito antes de Nicéia. Outros textos, como o Apocalipse de João e o Pastor de Hermas, ainda eram objeto de debate. É possível que discussões informais sobre textos autoritativos tenham ocorrido nos bastidores do concílio, longe dos registros oficiais? E se alguns textos foram deliberadamente excluídos para alinhar a doutrina cristã com as necessidades políticas e religiosas da época? As decisões tomadas em Nicéia tiveram um impacto profundo na estrutura da fé cristã. A formalização de certas doutrinas e a exclusão de outras ideias contribuíram para a uniformidade religiosa que Constantino desejava para consolidar seu império. Eusébio de Cesareia, que participou do concílio, relata que, em 331, 6 anos após Nicéia, Constantino pediu que ele produzisse 50 Bíblias em grego para as novas igrejas de Constantinopla. Essa tarefa exigia uma decisão sobre quais livros deveriam ser incluídos. Eusébio menciona que livros como a segunda e a terceira carta de João, o Apocalipse de Pedro e a de Daquê ainda geravam debate sobre sua autenticidade. Em nenhum momento, Eusébio faz referência às definições do Concílio de Nicéia para orientar essa missão, indicando que o concílio não definiu o cânon bíblico. Outros concílios tentaram definir essa lista, mas ultimamente isso nos mostra que a lista definida de livros aceitos e disseminados foi escolhida por aqueles que detinham poder, muito diferente do que a maioria dos cristãos sequer chegam a pensar em suas vidas. O Concílio de Nicéia marcou o início de uma relação profunda e duradoura entre a Igreja e o Estado. Constantino utilizou a religião como um instrumento para reforçar sua autoridade, e essa relação simbiótica continuou a evoluir ao longo da história ocidental. A aliança entre o poder secular e a autoridade religiosa tornou-se uma característica central da política europeia medieval e moderna. As decisões tomadas em Nicéia estabeleceram um precedente para a busca de uniformidade religiosa. A ideia de uma doutrina única e ortodoxa, imposta por autoridades centrais, influenciou não apenas a estrutura da Igreja, mas também a forma como a autoridade e a disciplina eram vistas em outros contextos. Isso contribuiu para a centralização do poder e a supressão de dissidências, moldando a cultura política e social da Europa. Além dos documentos oficiais que sobreviveram, há rumores sobre a existência de cartas e manuscritos que nunca vieram à luz. Esses documentos secretos, supostamente guardados nos arquivos do Vaticano, conteriam detalhes sobre as discussões e decisões que não foram registradas oficialmente. Especula-se que eles poderiam revelar acordos políticos e compromissos feitos entre os líderes religiosos e Constantino. Outra camada de especulação envolve a presença de símbolos e arquétipos ocultos nas decisões do concílio. A adoção de certos símbolos, como o uso do peixe como símbolo cristão, pode ter significados mais profundos do que se imagina. Esses símbolos poderiam ser uma maneira de integrar práticas e crenças antigas em um novo contexto religioso, criando uma continuidade simbólica entre o paganismo e o cristianismo. Se essas teorias e especulações tiverem alguma base de verdade, as implicações para a história do cristianismo são profundas. O Concílio de Nicéia não seria apenas um marco teológico, mas também um ponto de inflexão onde a religião foi moldada e manipulada para servir a propósitos políticos. Isso sugeriria que muitas das doutrinas e práticas cristãs que consideramos sagradas e imutáveis foram, na verdade, produtos de compromissos e manipulações humanas. Oficialmente, ele estabeleceu fundamentos importantes para a fé cristã, mas as teorias especulativas nos convidam a olhar além das narrativas tradicionais e considerar as forças ocultas e os motivos subjacentes que podem ter influenciado suas decisões. Se houve uma agenda oculta por trás do concílio, ela deixou um legado duradouro que moldou o cristianismo e a civilização ocidental de maneiras que ainda estamos tentando entender. O primeiro concílio de Nicéia é um evento histórico envolto em mistério e controvérsia. Enquanto a história oficial nos oferece uma visão clara das decisões teológicas que foram tomadas, as teorias especulativas nos desafiam a olhar além das aparências e considerar as forças ocultas
e os simbolismos subliminares que podem ter influenciado esse encontro crucial. O verdadeiro impacto e significado do Concílio de Nicéia podem estar escondidos nas entrelinhas de documentos esquecidos e nas intenções não declaradas dos seus participantes. Independentemente da veracidade dessas especulações, elas nos lembram que a história é frequentemente mais complexa e multifacetada do que aparenta ser. Com a nova compreensão do que realmente ocorreu no Concílio de Nicéia, a pergunta que resta é: o que mais está escondido nas sombras da história? O evento de Nicéia é apenas a ponta do iceberg. Ao continuarmos a investigação, descobrimos que cada resposta leva a novas perguntas. Quais outras decisões foram tomadas em segredo? Quais outros textos foram silenciados ou destruídos? Ao refletir sobre o Concílio de Nicéia e suas intrigas, mistérios e poder oculto, somos levados a considerar outras reuniões igualmente enigmáticas que moldaram o destino do cristianismo. Estes eventos, frequentemente envoltos em um véu de segredo, desempenharam papéis cruciais na formação da fé, influenciando não apenas a estrutura religiosa, mas também a percepção de nossa própria identidade espiritual e cultural. O Concílio de Constantinopla, realizado em 381, foi outro marco na história cristã. Convocado pelo imperador Teodósio I, este concílio buscou resolver as controvérsias restantes sobre a Trindade e reafirmar a posição ortodoxa contra o arianismo. Embora menos famoso que Nicéia, Constantinopla solidificou as decisões tomadas anteriormente e reforçou a estrutura de poder dentro da Igreja. O Concílio de Éfeso, em 431, trouxe à tona debates intensos sobre a natureza de Cristo e a posição da Virgem Maria como Theotokos, a Mãe de Deus. As decisões tomadas neste concílio não só influenciaram a teologia cristã, mas também destacaram a crescente centralização do poder e a necessidade de uma uniformidade doutrinária para manter a coesão do império. O Concílio de Calcedônia, realizado em 451, foi talvez o mais controverso de todos. Ele definiu a doutrina das duas naturezas de Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, em uma única pessoa. Essa decisão, embora teologicamente significativa, também resultou em profundas divisões dentro do cristianismo, levando ao cisma entre as igrejas oriental e ocidental. A estrutura dos concílios ecumênicos revela muito sobre o poder, a intriga e o mistério que o cercam. Esses encontros eram mais do que meras discussões teológicas. Eram arenas onde o poder político e religioso se entrelaçavam. Os concílios eram convocados por imperadores que reconheciam a importância de uma fé unificada para a estabilidade do império. Em suas sessões, bispos e teólogos não apenas debatiam doutrinas, mas também lutavam por influência e controle. A dinâmica de poder nesses concílios frequentemente refletia as tensões políticas da época. As decisões tomadas eram tanto uma questão de crença quanto de conveniência política. A uniformidade religiosa servia como um meio de fortalecer a autoridade imperial e manter a ordem social. No entanto, essas reuniões também eram palco de intrigas, com facções rivais buscando impor suas visões e agendas. Os concílios ecumênicos moldaram profundamente a visão do cristianismo e, por extensão, a forma como percebemos a religião e a nós mesmos. As doutrinas definidas nesses encontros estabeleceram os fundamentos da fé cristã, influenciando não apenas a teologia, mas também a liturgia, a prática religiosa e a estrutura eclesiástica. A natureza secreta e o poder centralizado desses concílios levantam questões sobre a natureza da autoridade religiosa. A centralização do poder e a imposição de uma ortodoxia rígida podem ser vistas como meios de controle tanto espiritual quanto temporal. Essas decisões, tomadas em reuniões fechadas, determinaram o que seria considerado heresia e quem seria excluído da comunhão da Igreja. Refletir sobre esses concílios nos convida a questionar a própria essência da autoridade religiosa e a natureza do poder espiritual. Ao compreender as motivações e as intrigas por trás dessas decisões históricas, ganhamos uma nova perspectiva sobre a religião e nossa relação com ela. Somos desafiados a reconsiderar a autenticidade de nossas crenças e a reconhecer a influência do poder e da política na formação de nossa identidade espiritual. Vamos continuar desvendando esses segredos e trazendo à luz verdades ocultas. Agora, mais do que nunca, é crucial questionar e investigar. Não aceite a história oficial sem questionar. Procure as evidências
Explore os documentos antigos e ouça as vozes que foram silenciadas. Juntos podemos desvendar os segredos do passado e entender melhor como ele molda nosso presente e futuro. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção.